quando que a gente opera, quando que a gente vai fazer químio? Vamos começar falando do esôfago primeiro, que talvez eles sejam diferentes. Quando que você opera, quando que você faz químio? Tem radioterapia também que entra no esôfago. Tenta explicar. O esôfago, então, ele é esse tubo que vem da boca até o estômago, ele é longo. Depende muito da localização, se ele está perto aqui da boca, no pescoço, ou se ele está mais baixo, perto do estômago. Isso porque cirurgia do esôfago é algo muito complexo. Complexo em termos de chance de complicação e até chance de óbito. Tá? Isso vem melhorando ao longo dos anos, mas não deixa de ser uma grande cirurgia. Tumores mais próximos à boca são mais difíceis de operar. Então, geralmente, a gente faz tratamento com radioterapia combinado a uma quimioterapia, tá? Com o intuito de postergar, de tentar não, de fato, levar esse paciente à cirurgia. Nessa região, o tumor mais comum é o carcinoma espinocelular e que tem uma excelente resposta. Muitos pacientes podem se curar com esse tratamento. Quando a gente passa para tumores um pouco mais baixos no esôfago, ainda assim envolvem geralmente radioterapia e quimioterapia e posteriormente o paciente é operado. É um tratamento combinado. E vale lembrar que o paciente já chega emagrecido, desnutrido por conta ainda tem um antecedente do cigarro, do etilismo, é uma doença muito complexa. A gente não lida só com o câncer, a gente lida com a complexidade do paciente. Acho que então o resumo é esses tumores mais altos, que acabam sendo os mais comuns, às vezes não precisa operar, só com quimioterapia, radioterapia você consegue resolver com chance de cura. Exato. Ainda a nossa preferência é sempre rádio junto com quimioterapia seguida de cirurgia. Se a posição do tumor não permite uma cirurgia, o tratamento aí exclui a cirurgia e a dose da radioterapia. Tem umas questões técnicas, mas eu acho que não vem ao caso. Aumenta um pouco a radioterapia. Isso. E se for aquele que é mais baixo, que é o refluxo do estômago queimando o esôfago, associado ao esôfago de Barrett, que você mencionou, o adenocarcinoma, daí esse você também costuma fazer quimioterapia e acaba depois em cirurgia. Você faz a radioterapia também na maior parte das vezes nesse... Esse é um ponto, ainda bem que não tem nenhum radio-oncologista aqui, senão já é da briga, mas esse é um ponto de bastante debate no tratamento. A gente pode caminhar, eu não falei, mas no esôfago também, desde ressecções por endoscopia em tumores muito iniciais. Infelizmente isso é uma raridade no Brasil, no nosso meio de trabalho. Caminhar para doenças menores, iniciais, que só a cirurgia resolveriam, mas a maioria dos pacientes chegam com doença um pouco mais avançada, ainda localizadas, mas um pouco mais avançadas, que não permite fazer só cirurgia ou alguma técnica endoscópica, né? Retirar com endoscopia. E aí sim o tratamento é alguma quimioterapia seguida de cirurgia, ou mesmo o tratamento de rádio combinado à quimioterapia. É que recentemente os estudos médicos indicam que talvez o melhor tratamento seja químio, seguido de cirurgia. Sem a radioterapia. Sem a radioterapia. Os estudos mais recentes estão tirando a radioterapia para esse câncer de esôfago mais baixo. Exato. Perfeito. Bem na transição, né? Entre o esôfago e o estômago. Acho que vale considerar a questão da cirurgia, como você mencionou, que é uma cirurgia grande, né? Se a gente for pensar quando a gente tira, então esse tubo que conecta, o que se faz é o estômago fazer virar um tubo novo e costura o estômago aqui no esôfago perto da garganta, né? Na parte mais alta. Então daí desce direto, a gente come e vai direto para o estômago, tendo ainda uma opção às vezes de pegar o intestino grosso e interpor, mas acho que daí é uma cirurgia menos utilizada em algumas situações muito específicas que se opta por isso, quando às vezes já tem uma cirurgia no estômago, por exemplo, né? Ou até no caso de uma recidiva. Eu acho que o contexto é que você conserta o tubo que você tirou, você faz o estômago virar um tubo novo e descendo direto para o estômago, né? Em relação, você comentou que às vezes o tumor é um pouco maior. Quais são os exames que te levam a decidir? Então, esse paciente pode operar
direto, como você mencionou, esse paciente precisa fazer quimioterapia para depois operar. Quais são os exames? É ultrassom? Quais são os exames? No esôfago, endoscopia combinada, uma boa endoscopia, né, combinada com o PET scan. Geralmente, PET scan é o exame que mapeia o corpo todo com contraste específico, né? Isso geralmente já é suficiente para a gente ter um bom estadiamento do paciente. É óbvio que a gente acrescenta alguns exames. É uma localização, é uma anatomia desfavorável. Tem o tubo por onde o alimento passa e por onde o ar passa são distintos, mas são colados. Então, algumas vezes, se o tumor está colado perto da via aérea, na traqueia, a gente também tem que fazer exames endoscópicos na via aérea, que é a broncoscopia, que a gente chama. Mas, basicamente, esses exames já são suficientes para a gente estadiar o paciente. No tumor de estômago, eu não vejo tanto papel para o PET scan. Apesar de estar... Eu brinco que eu queria saber quem é o marqueteiro do PET. Parece que é bom para tudo, né? Mas eu acho que para a maioria dos tumores de estômago, uma boa tomografia do corpo todo, tomografia do tórax, abdômen e pelve, junto com a endoscopia, o paciente está bem estadiado. Tá, então... O PET, que é aquele exame que vê a glicose, né? Aonde está consumindo mais glicose, a gente sabe que o cérebro precisa de glicose, o coração precisa de glicose, o corpo inteiro precisa de glicose, açúcar para sobreviver. O que você faz é você injeta um açúcar radioativo, uma glicose radioativa, e aonde tiver mais captação, né? Aonde absorve brilho, né? Mais, brilha. E daí o câncer de esôfago brilha bastante porque ele absorve bastante açúcar. É um exame que você costuma fazer antes de decidir se vai operar ou se vai fazer quimioterapia. Para o estômago, uma tomografia normal já costuma ser suficiente.